Eu sou Maria Neuza de Araújo Lopes, eu vim do Ceará. Lá eu estudei e eu tinha muita vontade de ser professora desde criança. Então, eu quando vim aqui para São Paulo, meu pai resolveu vir para São Paulo, eu vim de lá, fiz até a quarta série. Chegando aqui, aí eu fui morar na Vila Diva. Aí eu fiz, minha mãe, meu pai já tinha falecido, mas minha mãe e meu irmão me matricularam na escola Amadeu Amaral, ali perto da igreja São José. Lá eu levei minha nota, as notas que eu tirei tudo 12, né? Eu estudava muito. Aí o diretor não aceitou. Ele queria que mostrasse o diploma, que ele não acreditava, né? Aí eu tive que fazer novamente, estudar novamente. Aí eu estudei, aí eu fiz a quinta série. Depois da quinta série, meu pai resolveu ir para o interior, para trabalhar na lavoura. Mas aí eu falei, eu quero estudar. Aí eu entrei numa escola lá em Sorocaba, fiz a quinta série lá em Sorocaba, estudei. Aí tinha um ônibus jardineira que todo dia pegava eu e uma outra moça do sítio para a gente ir estudar lá em Sorocaba. Aí eu fiz a quinta série lá, aí a lavoura não deu certo. Meu pai faleceu porque ele nunca trabalhou assim na roça, se molhar, não sei, eu sei que ele adoeceu. Tivemos que voltar novamente para São Paulo. Chegando aqui, eu tive que estudar para me ser professorinha, porque eu estava já na sexta série. Aí eu entrei num colégio, meu irmão arranjou um emprego, porque ele fez aqui técnico de rádio, de tudo que era de elétrico, aí meu irmão pagava um colégio para mim, um colégio. E nesse colégio, essas pessoas, que eu não vou dizer o nome do colégio, que eu amo, não vou dizer o nome de professora nem nada, achava que eu era uma menina, que eu sabia demais, mais do que as meninas do sul. Aí tinha um professor de matemática, todo mundo vai descobrir onde que era o professor Fragoso. Aí uma eu não podia falar. Ela falou assim, professor, eu quero conhecer os pais da Maria Neuza, porque ela precisa de psicólogo e precisa, porque não é possível ela saber mais do que as meninas do sul. Então, eu quero um psicólogo e psiquiatra. Quer dizer, que ela dizia que eu era louca, tudo, né? Porque eu achava que sabia muito. Aí o professor falou assim, olha, filha, não liga, não vai falar, porque você vai... Eu falei, professor, eu sou cearense, eu cheguei do Ceará, eu não quero, assim, ter desavença. Aí ele falou, não, filha, então você fala assim, não fala nada, fala que quer mudar de escola. Está numa escola particular, quer para uma escola da prefeitura, do estado, ou do estado. Aí eu falei para minha mãe, né, lá para o meu irmão, aí foram lá na escola, do mesmo bairro, não vou falar o bairro, do mesmo bairro, aí eu fui estudar. Chegando lá, foi pior do que eu estava estudando com essa outra, na escola que eu estava. Porque o professor lá, o que ele fazia? Ele fazia pouco caso, que eu era do Ceará. Aí, na época, teve uma época que ele ia fazer uma homenagem no dia 7 de setembro. Aí eu falei assim, professor, deixa eu participar, que lá no Ceará eu ganhei um concurso, eu fiz um discurso, escrevi um discurso dia 7 de setembro. Eu falei, não, você fala de uma maneira caipira, você é do Ceará, não sei o quê. Todo mundo dava risada de mim, os colegas, né, davam risada. E ele falando, e eu não chorei, Deus me deu a fortaleza de eu não chorar. Falei, professor, eu estou sentindo que Deus me iluminou com o Espírito Santo dele. Ele me pôs na minha mente uma quadrinha. Eu posso falar para o senhor? Aí ele com pouco caso, pode, Maria Neuza, pode falar. Aí eu comecei a falar, professor, por alguém ser tímida, nunca julgue inferior. A saliente aproveita, mesmo não tendo valor. Não se doa pela quadra, mesmo que ela lhe enquadre.
não vê ele envergonhado, ninguém nunca disse nada. O Senhor é um quadrado. Ele falou, aí as crianças jogaram lápis para cima, caderno, jogaram borracha, tudo. Ele falou, olha, Maria Deus, o que você fez? Digo, eu, professor? O senhor estava fazendo pouco caso de mim porque eu sou do Ceará. Eu também sou uma pessoa, sou gente. Eu pertenço, eu sou brasileira. Aí eu fiquei triste. Conversei novamente com o professor Fragoso, o professor de matemática. Ele me aconselhou. Maria Neuza, não fique triste. Levante a cabeça, não chore. Fala com os seus pais, seu irmão pode pagar um outro colégio particular para você. Aí eu fui no colégio particular, que era na Celso Garcia. Não lembro mais o nome do colégio, eu sei que era um ótimo. Era na Celso Garcia. Aí eu falei para minha mãe, então eu queria voltar. Olha, eu sofri muito como estudante. Quando eu vejo agora no programa do Huck, as crianças subdotadas, né, que vem do norte, do sul, de diversos estados capitais, eu digo, meu Deus, quando eu me lembro que eu fui tão criticada, chamada de louca, isso, aquilo, outro, agora eu vejo esse programa. Eu fiquei triste, gente. Aí, minha mãe, meu irmão, foi lá nessa escola, da Celso Garcia, não me lembro o nome da escola. Eu sei que tinha o professor Godoy, eu me lembro o nome dele, era meio forte ele, e tinha o professor de português, era o seu Pedro. Até no dia do diploma que eu recebi, quando eu me formei, quando eu terminei o ano, tudo, aí ele que me deu meu diploma. Eu tenho as fotos de toda a festa. Foi na Casa de Portugal, o baile, eu fui dos melhores cabeleireiros que meu irmão me levou, né? Eu fiquei bem arrumadinha, meu irmão foi meu padrinho, foi maravilhoso. A partir daí, aí eu voltei novamente com a escola, novamente, para ser professorinha. Aí, mas eu supria, porque essas pessoas, sendo de Deus, não acreditavam que eu, sendo do norte, sabia. Eu estudava, gente. Olha lá, quando eu estava no Ceará, a luz terminava 10 horas. Mas meu pai, ele comprou um farolzinho, porque quando a gente precisasse ir no banheiro, tomar água, coisa, a gente acendia. Eu não sabe o que eu fazia? Eu pegava e estudava gramática. Eu decorei substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção e sugestão. Para a gente saber ler e escrever realmente, tem que aprender a gramática. Tem que aprender os verbos, tem que aprender substantivo, adjetivo, para saber ler bem e escrever bem. Às vezes admiro, tem certos deputados que são do norte, mas eles falam que eu presto atenção, às vezes eu escuto a propósito, vejo que os colegas deles só falta cair o queixo de ver como eles sabem realmente falar. Nem diminui o sul e o nosso ganhar. Eu soube agora da minha sobrinha, que ela é professora, que ela falou, sabe, tia, que o Ceará ganhou, que sabe mais ler, que tá... Aí eu falei, então naquela época eu estava lá no meio. Desse jeito, eu fiquei mais contente. Olha, na próxima gravação, eu vou falar mais coisa para vocês. O quanto hoje eu sou professora e vejo, meu Deus, tem de piedade dessas professoras que estão dando aula e não tem um socorro. Quando tem um socorro, a professora fica até estática, porque elas não têm mais, elas perderam a identidade de ser professora. Eu falo pelas minhas colegas, porque, gente, eu tenho amor, eu voltaria de novo, eu estou com 85 anos, vou fazer 86. Voltaria novamente, agora eu quero dar aula no YouTube, eu quero, com o poder de Deus, eu falei, Jesus, como o Senhor deu a Abraão a oportunidade de fazer o que o Senhor mais deseja, que é o amor, que é a caridade, eu gostaria, Senhor, de dar aula novamente. Na próxima gravação, eu farei mais coisas maravilhosas. Obrigada.